família, escola, trabalho, plenitude humana, gente que faz a diferença. É o Irota na geração de talentos apoiada na força das virtudes. Oi pessoal, tem episódio novo no ar do nosso videocast Irota Food, Informação e Sabor, no nosso quadro Gente que Faz a Diferença. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Tarciana. Ela que trabalha lá na prevenção. Nós estamos rodando bastante departamento no Irota para conhecer bastante gente. E ela trabalha lá na prevenção. Tudo bem, Tarciana? Tudo bem. Conta pra gente um pouquinho da sua história no Irota. Quanto tempo você tem de empresa? Eu atualmente acredito que eu estou com uns 13 anos, né, em alguns meses. É uma adolescente já. Eu tenho 13 anos na área da prevenção de perdas. Entrei, não tinha experiência, continuo atuando na área da prevenção, só que agora no setor de central de monitoramento, ali na central de distribuição, no CD, basicamente. Ali foi montada uma central de monitoramento. É o que monitora os Irota em casa. Isso, é justamente isso, onde eu sou responsável ali por um pessoal, por uma equipe, né? E essa equipe realmente monitora os Irota Casa com relação à fraude de pagamentos, né? A gente verifica. Para quem não conhece, no nosso grupo a gente tem 4 modelos de loja, né? Tem os supermercados, que são as lojas maiores, os Irota Food Express, que são as lojas de conveniência em rua, os Irota Office, que são as lojas de conveniência dentro de empresas, e os Irota em Casa são as lojas em condomínios residenciais. Então, e as lojas em condomínios residenciais são lojas autônomas, elas funcionam 100% com um self-checkout, com entrada por biometria. Então, quem cuida da loja é o condomínio, quem é responsável por... pega o produto na gôndola, passa no caixa e paga, é tudo o próprio cliente. Ele se identifica com a facial para entrar, faz as suas compras, paga, embala e paga e leva para casa. E tudo é feito pelo próprio cliente. E essa central de monitoramento é a que faz essa vigilância, esse monitoramento das lojas autônomas. Perfeito, é isso mesmo. Só que para chegar aí tive um processo, né? Como a gente havia comentado aqui, eu entrei no departamento da prevenção, comecei atuando em loja, né? Abordagem ao cliente diretamente, suposto cliente, né? Na verdade, diretamente, atuei na área de auditoria de processo e depois passei a atuar nessa central de monitoramento. 13 anos. E o que a Tarciana, depois que entrou no Irota, mudou? A Tarciana que entrou no Irota é a mesma de hoje? Não é. Graças a Deus, não, né? Eu tive alguns contratempos, né? A gente não nasce preparada, né? A gente vai se preparando no meio do caminho, né? E o Irota, ele sempre fez parte da minha história, como família também. Quando eu vim para cá, para São Paulo, porque eu vim de uma origem nordestina, né? Onde os meus pais vieram tentar a vida aqui, e eu vim basicamente aqui para o bairro. Então, desde pequena, o Irota faz parte da minha história. Você cresceu com o Irota? Cresci. Aqui na rua de baixo, aqui na rua Maranjaí, logo após a Monteiro. E ali a minha mãe mandava eu ir no mercado, pedia para mim vir aqui no mercado, e por diversas vezes eu entrei aqui, vinha com dinheiro na mão, às vezes até perdi o dinheiro, né? E chegava em casa perguntando, minha mãe falava, eu não mandei você ir no mercado? Eu, como criança, né, eu acabava deixando o dinheiro cair, chegava em casa sem a mercadoria e seu dinheiro. sem o dinheiro, mas com aquela, né, poxa. Então, basicamente, todo dia eu estava aqui dentro do supermercado, porque a gente mãe, né, sempre pede para pegar alguma coisinha no supermercado. Tanto eu como meus irmãos aqui, a gente desde pequena que o Irota realmente está inserido no nosso contexto familiar. E a minha mãe mora aqui no bairro até hoje, né, aqui na rua Heitor Peixoto. Que legal! E o que o Irota mudou na sua vida? Profissionalmente e pessoalmente? Certo. Quando eu entrei na área da prevenção de perda, quando eu tive essa oportunidade, eu falo assim que foi uma oportunidade mesmo, né? Porque eu não tinha experiência,
na área da segurança, né? Então, a gente sabe, não tinha um curso, né, de vigilante. E na época o Irota estava se repaginando, né? Não tinha mulheres na prevenção, né? Então foi bem nessa época onde eles tentaram, eles investiram nas mulheres na prevenção. E aí eu recebi essa oportunidade através de um amigo também, que não faz mais parte do time, né? Até porque ele faleceu, né? Um colega nosso, que trabalhou também muito tempo com excelência aqui no Irota. E ele falou que estava precisando, e ele também era da prevenção. Aí ele me convidou para fazer parte do processo seletivo. E eu vim, tanto eu como a cunhada dele, nós passamos, e eu comecei a gostar, porque fazia parte do meu perfil, né? Eu tenho um perfil mais, né, um pouquinho mais incisivo. Naquela época, um pouco mais com bastante, né, potência. Então mudou, graças a Deus mudou. Então, ali eu passei a atuar, né, na área, né? E aí eu comecei a me desenvolver, tive alguns contratempos, mas também o que mudou de lá para cá? Enquanto eu fui atuando, eu também tive bastante, quando eu entrei, também tive apoio dos meus gestores, né? Um deles, o Arcanjo. Na época também tinha um outro gestor que era o João Paulo, depois veio o Aérico. Pessoas que me ajudaram bastante a desenvolver profissionalmente dentro da empresa. E eu fui desenvolvendo um trabalho, né? Sempre tive feedbacks, mas agora profissionalmente falando, assim, também tive oportunidades da própria empresa, né? Para cursar, né? Da bolsa, sendo bolsista. Na verdade, eu gosto mais da área de humanas, né? Do que de exatas. Somos aí. Eu também. Colocar desse jeito, o meu contato assim, mais humanizado assim. Apesar das pessoas olharem para mim, porque eu atuo na área da prevenção e tenho essa postura um pouco rígida, as pessoas não acreditam muito, né, nessa área de humanas, mas é por conta do perfil que a gente tem que manter nessa área do ramo de segurança. E até mesmo, às vezes, também... Eu preciso aprender com você. Se eu fizer essa cara com meus filhos, não vou acreditar. Não, a gente sabe, mas a gente tem que filtrar. E aí, às vezes, também, se a gente não tomar cuidado, a gente vai se perdendo no personagem, né? Também. Porque a gente tem que saber decidir. Poxa, a gente sabe que a gente tem que ser incisivo em alguns momentos, eu já vou entrar nessa parte, em outros não. E aí, às vezes, a gente acaba vestindo esse personagem, aí, como eu falo, eu gostei muito da área da prevenção, porque também faz parte da minha personalidade, né? Mas também eu fui destoando, né, ao longo dos anos. E aí, também tive os feedbacks dos meus gestores, Tarciana, vai com calma, né? Não é assim. Não precisa tanto. Então, eu fui bem direcionada. Então, o Irota, ele me mudou bastante ao longo do tempo que hoje eu tenho. E eu acredito que estava até me moldando para essa oportunidade na liderança da central de monitoramento. Até para quando eu fui para a questão da auditoria, acredito que eu falo assim que Deus ele vai criando oportunidades, mas a gente tem que procurar ir se aperfeiçoando no caminho. E quando eu fui para a área da auditoria, acredito que eu não estava pronta ainda, porque a gente precisa ser lapidado, né, como pessoa. E aí eu passei por várias situações, né, que aí eu fui sendo trabalhada, né, sendo lapidada. Hoje eu acredito que eu não estou, né, 100%, porque nós não somos 100%, né? E a gente nunca vai estar 100% pronto para nada. Não, só no decorrer do caminho, do processo que a gente vai sendo lapidado. Mas eu sou muito grata aos meus gestores que sempre me deram feedbacks, né? Alguns foram bem, né? Mas duros. Bem, né? Porque a gente precisa, né? Não, mas é isso que molda. Isso é bom. Feedbacks duros são os melhores. E eu agradeço. E o Irota me formou isso com essa pergunta. É muito interessante para mim. Eu realmente... Eu entrei de uma forma e ao longo do processo eu sou outra pessoa que eu me vejo satisfeita como pessoa, assim, acrescentando na vida de outras pessoas, né? Porque eu vejo, assim, o slogan do Irota é fé, família e trabalho, e eu sempre gostei, acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que fazer hoje, depois dessa lapidação, né? Hoje eu acredito muito assim, a gente tem o nosso papel como ser humano, né? Como ser humanos que somos, claro que a empresa
tem o papel dela como CNPJ e nós como pessoas físicas. E como pessoa física, é sempre adicionar e complementar a vida do outro, tornar a vida do outro melhor, sempre. Então, assim, o Hirota, ele cumpriu esse papel comigo. Eu tive algumas oportunidades dentro da empresa, vamos falar de crescimento, né, que me proporcionaram. Só que, assim, eu fiz algumas escolhas, e algumas escolhas, como eu falei, da Bolsa Faculdade, não foi muito assertiva para aquela área, não me senti muito confortável, mas eu não posso reclamar, porque hoje, como pessoa, eu observo, assim, a Tarciana, que entrou anos atrás na empresa, eu diria assim, né, eu falaria assim, poxa, a culpa é do CNPJ. Não, hoje eu observo que se a gente não acordar, né, como pessoa e se desenvolver como ser humano e ir atrás daquilo que a gente quer, né, ninguém vai conseguir fazer isso por nós, nem um CNPJ, entende? Então a gente tem que procurar estar pronto, né, para as oportunidades que a vida própria oferece para a gente, porque eu trabalho com liderança hoje, essa oportunidade que o Hirota me forneceu. E eu digo também para os meus liderados, assim como recebo essa instrução também dos meus gestores, né? Que a gente tem que fazer o nosso melhor, sempre fazer o nosso melhor. Não importa, e também aprendi do Cortella, né? Não importa, né? Ouvindo também. Fazer o seu melhor com aquilo que você tem. Parece clichê, mas é verdade. É verdade. Então a gente não pode projetar no outro a nossa responsabilidade, né? E às vezes a gente fica ali frustrado, porque a gente não rompeu, né? Não fez a mais, e a gente procura alguém para culpar. E na verdade o culpado, hoje com esse entendimento, com essa moldagem que eu tenho, eu consigo compreender isso. Então, hoje eu sigo muito em paz, né? No meu caminho com relação à Hirota, a empresa, e com relação à Tarciana, né? A minha pessoa em si. Mas olha, quando você olha para a sua trajetória de 13 anos, quando você olha para trás, o que você pensa? O que te dá mais orgulho? Eu me orgulho, na verdade, do ser humano que eu me tornei. Eu falo assim que quando a gente fala muito sobre ser solidário com as pessoas, né? A gente procura, assim, nós vivemos num mundo muito egoísta, né? Pensando, centralizando. Então, eu tenho orgulho daquele ser humano que foi desconstruído e reformulado. Hoje eu sou uma nova pessoa com uma nova identidade. E realmente eu agradeço a empresa porque ela faz parte desse processo. A empresa faz parte dessa construção em mim, dessa nova Tarciana em si. E o quanto os nossos valores lá, o Fé, Família, Escola e Trabalho, ajudaram na formação da Tarciana? Tudo! Quando eu participei da entrevista, né, do processo seletivo, era a Patrícia, ela não está mais no Hirota. Então ela me perguntou sobre o eixo cultural, o que fé significava para mim, né? E hoje a fé para mim sempre significou, né? A fé para mim, ela significa a parte fundamental do ser humano em si. Então, uma esperança, uma expectativa, né, em Deus. E aí a fé molda a gente como pessoa, né? A fé em Deus transforma você, porque sem Deus eu acredito muito. Eu tinha Deus, né? Eu já tinha Deus, mas eu já tinha... Deus tímido. Não inserido de forma, sabe, totalizada, eu acredito. Então, mas assim, o pouco conhecimento que eu tinha sobre Deus, eu acreditava, né? Mas quando eu passei a conhecer Deus na sua totalidade, eu pude compreender que Ele te transforma de uma forma clara, e faz com que você seja o seu melhor, a sua melhor versão para as pessoas, né? A gente não fala sobre a empresa em si, o eixo cultural da empresa é fenomenal, na verdade, porque é Deus em primeiro lugar, fé, né? Família e trabalho, família também vem em segundo. Mas se a gente não tiver Deus no centro da nossa vida, a gente não consegue ser boas pessoas, porque nós não somos bons. A verdade é essa. Nós não somos bons. O ser humano é naturalmente mal. Corrompido, entende? Então a gente precisa dessa conexão com Deus
para que isso nos transforme de dentro para fora. Então, se a gente estiver distante de Deus, a gente não consegue ser bom. A gente não consegue. Sozinho a gente não consegue melhorar. Não consegue. Se a gente não tiver conectado, na verdade, com Ele, a gente não consegue transmitir os valores que Ele nos ensina, né? Os valores que Cristo nos molda e nos mostra. Então, a gente sem Deus realmente não é nada. Então, a empresa é com relação a isso, para mim, na própria entrevista. Eu estava falando com a pessoa antes de você, e eu falei para ela assim que e eu falo isso em todos os papos, sou até repetitiva. Eu falo que nós somos pessoas muito privilegiadas de poder trabalhar numa empresa que compartilha dos mesmos valores que a gente. Porque trabalhar num lugar que você se sente bem, que você não precisa ser outra pessoa para se encaixar, isso faz muita diferença. Isso faz a gente trabalhar melhor, desenvolver melhor, querer crescer, querer estudar, querer se desenvolver. E aí as coisas acontecem, uma coisa é consequência da outra, né? Porque você se aperfeiçoa, estuda, aprende, recebe uma oportunidade, aí essa oportunidade gera mais aprendizado, aí recebe outra, e é uma escada que você vai subindo degrau a degrau. E poder fazer isso dentro de um lugar que você... a Eugênia pode ser a Eugênia, a Tarciana pode ser a Tarciana, e tá tudo bem. Ninguém primeiro de tudo vem o respeito por você, pelo ser humano. Isso, o Irota tem uma posição, o nosso propósito, desenvolver virtudes para gerar talentos, não é uma placa na parede, um texto só para ler. Ele acontece todo dia na prática. E você contando a tua história, eu só constato aquilo que eu já sinto e vivo isso, mas aí eu vejo que isso não é só comigo. Que eu vejo, cada vez que eu converso com alguém, eu falo assim, não, isso também acontece na prevenção, isso também acontece na loja, isso também acontece no Irota em casa. Todo mundo que eu converso, eu tiro a mesma história, porque esse desejo de aprender mais, de ser uma pessoa melhor, é algo que nasce aqui naturalmente. A gente desbrota, né? É verdade. É verdade. Eu sempre coloquei, né? Assim, a minha fé, eu coloco a minha fé em prática também hoje em dia. Algumas pessoas também acho que acreditam que não compreendem também a cultura da empresa, né? Sempre tem. Né? Sempre tem. Mas, assim, não é você robotizar, essa é a palavra, como você mesmo colocou. Olha, nós temos aqui um roteiro, a gente quer que você siga esse roteiro ou compartilhe da mesma fé que a gente. Não é isso. Eu acredito que o Irota não quer fazer isso, que você siga e pense da forma que nós pensamos, que a empresa como o Irota pensa. Não é isso. Quando existe o compartilhamento desse eixo cultural, é simplesmente para tentar, eu acredito, fazer com que o ser humano reflita sobre a questão da fé, né? A questão também da família, da importância da família também, porque se a gente não tem uma família estruturada, né, também vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. Entende isso? Então, assim, a gente, a maioria também, eu falo sobre família estruturada, mas a maioria de nós viemos de famílias desestruturadas, né? Eu vim de famílias desestruturadas. Mas a gente conhecendo os princípios bíblicos, os mandamentos, a gente consegue, né? Não é que, como que eu posso dizer com mais clareza, a gente não quer adestrar ninguém. Quando a gente ama alguém, a gente faz por amor, não por obrigação. E é a mesma coisa com Deus. Ele nos ensina os nossos mandamentos, os mandamentos dele. Se a gente segue, tem que ser por amor, não por obrigação. Porque se você começa a seguir e aquilo vira um peso, já é uma obrigação. Você não vai seguir. E mais cedo ou mais tarde você vai acabar se perdendo naquele personagem que você mesmo criou e você não vai conseguir sustentar. Não, eu tenho que seguir isso porque me mandaram fazer isso. Mas aquilo não está intrínseco. Não faz parte de você. E basicamente é isso.
E o que você acha? Qual que é o teu propósito hoje no seu trabalho? No meu propósito hoje no trabalho, eu pretendo, assim, transmitir o meu liderado também, conhecer um pouquinho de mim. Quando eu assumi a questão da liderança, eu estava ainda em processo de transformação. Como eu falei, quando eu comecei a ter um autoconhecimento, né? Porque é muito sobre aquilo, né? Quando a gente diz conhece a ti mesmo, né? Acredito que é Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. É a parte mais difícil, né? A gente se conhecer a si mesmo. Então, quando eu passei a assumir a liderança, eu acredito que eu não estava 100% preparada. Ainda me preparando. Eu fui convidada para fazer parte do T&D, né? Que agora também, acho que através do T&D, fui convidada também para fazer esse podcast, né? Então, eu fui sendo trabalhada também lá dentro do T&D. Mas essa descoberta de caminhada, eu já vinha nesse processo. Tá, o que eu quero passar? O que eu quero transmitir? O que né? eu quero que as pessoas pensem de mim? Isso, Eu falo isso para os meus filhos, vocês têm que pensar sempre assim. Quando eu morrer, o que eu quero que as pessoas falem de mim quando eu olharem no caixa e falar, ai, já foi cedo, foi tarde. É isso que eu falo, é isso que vocês querem? Aí eu falei, não. Eu falei, então você tem que ser uma pessoa melhor. Porque eu quero que as pessoas passem pelo meu cachorro e falem assim, puxa, ela era tão legal, eu gostava eu quero que as pessoas falem, ai, graças a Deus, um a menos. É verdade. E aí é o que eu quero que as pessoas pensem de mim? O que eu quero mostrar? O que eu quero ser para os outros? É muito sobre, além de se conhecer, conseguir passar isso para as pessoas, porque, beleza, eu conheço, eu sei que eu sou assim, mas e aí, será que os outros também sabem que eu sou assim? Será que as pessoas me veem desse mesmo jeito? Basicamente. Será que o espelho delas é o mesmo que o meu? Às vezes não. Por isso que o feedback é muito bom. Aquilo que você colocou aí agora, né? É o legado, como que você vai ser lembrada, né? Ou mesmo que a gente falecer, ou depois de sair da empresa, né? E ir para uma outra situação, um outro cenário. Então, o que eu quero transmitir para as pessoas não é mais aquele legado lá do passado. Durona. Isso mesmo. Aquela coisa de general. Isso! É outro cenário, outra história. Então, graças a Deus. Então, assim, o que eu quero transmitir para o pessoal, e acredito muito que tenham transmitido, né? Não na totalidade, porque às vezes a gente vai ali, né? A gente, de vez em quando a gente dá uma escorregadinha, a gente se recompõe de não, peraí, né? Porque você é um ser humano, eu tenho 38 anos, né? Suponhamos que a gente passa a ser um ser humano durante 30 anos, a gente é uma pessoa, depois a gente faz uma desconstrução. É muito difícil a gente criar novos hábitos, né? Novas rotinas. Então, é um processo diário. Então, o que eu quero passar para as pessoas, no contexto geral, é que é possível. Tudo é possível quando a gente crê em Deus. Tudo é possível quando a gente tem a consciência, né, de que a gente pode fazer melhor. Que a gente pode deixar a vida do outro melhor. Que a gente pode transmitir paz, segurança, conforto. E a gente não precisa levar a vida, né, de forma... Isso, sabe? De forma... Então, tudo é possível quando a gente assume o papel, porque às vezes a gente... como que a gente vai fazer? A gente diz assim, hoje, eu acredito muito nisso, porque existe aquela frase que pessoas feridas ferem pessoas, né? Mas isso não é uma desculpa, porque assim, não é porque a gente não teve um cenário favorável que isso nos dá legalidade para... né? Para fazer o mesmo. Isso, com outras pessoas. Então, isso não é desculpa. Então, quem traz essa clareza e esse entendimento pra gente? A fé, né? Que traz esse acolhimento, que expande a nossa visão. E a gente não é perfeito. A gente tá sempre... quando a gente acredita que a gente
sabe de tudo, é bobagem. Ai, vem uma paulada que não sabe nada, não sei. É bobagem, porque a gente sempre, desde o do nosso nascimento até a nossa morte, é clichê, mas a gente sempre está aprendendo. Então, quando a gente adota aquela postura, de egocentrismo, sabe, eu sou o centro, isso. tô aqui, ó, vocês estão tudo aqui para me servir. Isso não é real, entende? Isso não é bacana, isso não é legal. Mas não te leva a lugar nenhum. Não leva. É um negócio... Você estava falando que não precisa ser tão dura, tão general, mas o oposto também é verdadeiro. Não precisa ser tão leve. Tudo tem que ser equilíbrio, dosado. equilíbrio. Tem que ter. Tem a hora de ser leve, tem a hora de ser duro. Tem a hora de ser general, tem a hora de ser palhaço. Mas tudo na vida é equilíbrio. Se você comer demais, vai passar mal. Se comer de menos, vai ficar doente. Tem que ter equilíbrio. Se beber demais, vai dar ruim. Tudo em excesso ou na falta é ruim. É verdade. Então, o equilíbrio é necessário em qualquer coisa. Trabalhar demais não é bom. Trabalhar de menos não vai dar certo. É verdade. Estudar demais vai ficar doido. Estudar de menos não vai chegar em lugar nenhum. Então, tudo na vida, em qualquer área, em qualquer coisa que a gente vai fazer, tem que ter um equilíbrio. Sal demais na comida, não vai comer. Sal de menos também não vai comer. É verdade. E a gente fica o tempo todo... A vida é isso, né? Essa junção de equilíbrio, né? Entre a razão e a emoção. Muitas vezes a gente é levado pelas nossas emoções. Só que as nossas emoções são passageiras e contraditórias. Também, se a gente racionalizar tudo e não sentir também... Aí vira robô. Aí vira robô. Então, realmente, o segredo para tudo na vida é o equilíbrio. E aí, como que a gente faz para encontrar o equilíbrio? Eu acredito que eu já encontrei o criador do equilíbrio, né? Que é Cristo para mim. Então, ele vai dando diretrizes para mim, na minha vida. Não, e assim, a fé, o crer em Deus e crer que algo mais, que tem Que alguém rege o ali universo, em cima, né? cuidando da gente, tomando conta de cada detalhe, da paz, da serenidade. Eu acho, e isso dá equilíbrio. Porque isso deixa a gente pensar melhor, executar melhor, isso dá tranquilidade, essa coisa. Eu acho que o ter fé é o que dá essa paz. E assim, você tem a tranquilidade de que está seguindo pelo caminho certo, que Deus está te guiando e que está tudo bem. Quando a gente não tem isso, está sempre... Por isso que hoje em dia tanta gente tem crise de ansiedade, crise de pânico, porque não tem essa serenidade, não tem essa paz no coração. Isso dá esses desesperos, porque é pensar só por si, fazer só por si. Não, eu posso, eu faço. Aí quando não dá, e aí? Eu acredito que a gente está vivendo num mundo que as pessoas, nós não nós aqui, porque a gente já... A gente vive num mundo diferente. Já desenvolveu... num universo paralelo. A gente desenvolveu um pensamento crítico, né? Mas na atualidade, na mídia, né? As pessoas estão acostumadas a não mais racionalizar, né? É seguir a massa, mas seguir a massa até que ponto? Né? Todo mundo faz, todo mundo tá seguindo aquela dança no TikTok, aquela influenciadora, entendeu? Então, a humanidade não tem mais um pensamento crítico, não tem mais seres... Tem, sim, claro, porque tem algumas pessoas ainda que se reservam, né, o direito de ser um ser pensante, mas outros vão apenas seguindo o fluxo. E se a gente não exercitar, né, aquilo que Deus deu pra gente com muita clareza, que é, né, o poder de raciocinar, a gente vai se perdendo. E sobre essa questão de, hoje, muitas pessoas com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, é justamente por isso, né? Porque, eu não vou falar que seja falta de Deus, mas eu acredito muito que seja essa questão de se frustrar
quando não foi doutrinado a ser um ser humano pensante, crítico, racional. Eu li um negócio esses dias e eu falei, é verdade. A geração hoje, eles não viram nãos. Eles não aprenderam a ouvir nãos. Então, eles não aprenderam o que é se frustrar. E aí, quando fica adulto, foi uma criança que cresceu sem ouvir não, uma criança que cresceu sem a frustração do não. Quando fica adulto, a vida só tem muito mais não do que sim. É verdade. Tem muito mais frustração do que realização. É isso E mesmo. aí, quando chega na vida e tem que viver, não aprendeu isso. E aí é onde dão essas encrencas da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade e dessas doenças novas aí que agora toma conta do mundo. Na verdade, bastante, né? Porque nem todo mundo vai também ter a paciência que um pai e uma mãe têm, né? Quando você cria um filho, também sou mãe, né? Você cria um filho, a gente fala muito, o filho não é pra gente, é pro mundo. E é clichê, claro que é, mas realmente não é, né? A gente tem que criar pessoas, né? A gente cria nossos filhos, mas a gente tem que criar com valores, com cultura, né? Diferentes. E é complicado. No mundo atual é complicado. Se você pensar diferente da caixinha, você também acaba sendo... sofrendo consequências. O mundo volta. É isso mesmo. Então, é muito difícil. Mas, assim, se a gente não tiver bem estruturado em Deus... Aí fica mais difícil. Não, fica complicado. Mas se a gente não tiver uma estrutura bem sólida, eu tenho certeza que a casa não vai ruir, né? Quando a casa está bem construída ali, né? É bíblico isso, né? Quando a gente tem aqui uma casa construída na areia e uma casa construída na rocha, qual que vai durar? Né? Da rocha. Então, se você não tem uma estrutura para suportar ali o vento, né? As tempestades, porque a casa na areia não suporta. Então, assim, a gente vai olhando para a humanidade e vai basicamente vendo casas na areia. Né? A gente vê casas na areia. Muitas. Então, assim, é muito difícil, mas quem vai firmar e nos posicionar, a gente fala sobre o contexto, o Hirota fala muito sobre o contexto familiar, que é isso, que a família dá estrutura para firmeza na casa, na areia. E a fé também, né? Então, se a gente consegue passar esses valores, né, no contexto familiar para os nossos filhos e para aqueles que estão próximo da gente, como espelho, né? A gente falando sobre liderados, né? Porque o exemplo arrasta pessoas, né? Então, é muito mais do que a gente faz do que aquilo que a gente diz. Então, assim, se a gente não consegue transmitir isso, nós fracassamos. É fracasso, né? Então, como você fala assim, sobre realização. É fracasso como ser humano. É isso mesmo. Então, quando a gente fala sobre realização, é sobre isso. O que a gente transmite, né? O que a nossa pessoa transmite para o outro, né? Então, é muito disso. Nós somos exemplos, né? Talvez as pessoas nunca vão chegar na gente para dizer assim, nossa, Eugênia, eu te admiro, parabéns, você, né, você é excepcional, espetacular. E a gente nem deve esperar isso das pessoas, né? A gente tem que fazer a nossa parte como ser humano, né? Aquilo que... O que nós viemos, né? O que nós viemos fazer? Qual o nosso propósito, né, no universo, né? O que é esse propósito? É só... crescer, morrer, pagar conta e ir embora? Não é. Tenho certeza que não. Isso é viver no automático. Isso. Então, tenho certeza que quando a gente deixa a luz de Cristo e a nossa fé clarear, as pessoas conseguem entender o nosso propósito, mas quando a gente se deixa. Mas aí é uma batalha constante. Com a gente mesmo. Com a gente tem mesmo. Que se permitir isso. E até que a gente venha ter esse conhecimento do que a gente veio no mundo para fazer melhor e se tornar um ser humano melhor, é muito difícil. Então, é um processo muito complicado. Você tem um filho ou filha? Eu tenho uma filha de 19 anos. Meu filho também tem 19 anos. E o que você...
o seu relacionamento com a sua filha, o que a sua vida no Irota, onde que isso casa e como é que isso muda? Mudou bastante também, né? Como que eu falo? Eu era uma mãe bem mais um pouco rígida também. Né? Então, assim, eu entrei no Eu era mais frouxa. Eu era bem mais, uma mãe mais rígida, né? Então, assim, eu era filha, né? Bem mais, e o pai dela já era mais tranquilo, né? Bem mais sossegado. Na minha casa, exatamente o Então, assim, eu trouxe para ela. E quando eu fui me desenvolvendo, quando eu consegui me enxergar como eu sou realmente, eu fui abrindo mão, né, de alguns, porque a gente fala muito hoje sobre relacionamento tóxico, pai tóxico, mães abusivas. Não estou dizendo que é esse o extremo, né? Mas a gente também tem que permitir, como pai, ter o contato afetivo com o filho e não transmitir. Não tô dizendo, a gente não pode abrir mão daquela postura, como você colocou, né? A gente tem que saber o momento da gente ser incisivo, saber o momento da gente também de ser amiga. De ser amiga. Então, é muito sobre isso. Então, isso me abriu uma visão também, né? Nós temos uma relação extremamente saudável de mãe e filha, né? Inclusive, ela chegou quase a trabalhar no Irota, mas não deu certo, né? Então, enfim, porque ela já tinha uma outra porta, Deus acabou abrindo outra porta. Mas, assim, o nosso relacionamento... O meu filho trabalhou aqui. Ela não conseguiu por 2 vezes, mas, assim, a primeira vez ela ficou aguardando, e depois aí foi com a Márcia mesmo, a Márcia acabou ligando para ela, mas aí ela já estava empregada em outro local. Mas acredito que é propósito, né? Enfim, então... Mas você é isso que é onde... Quando a gente não se encontra no lugar onde a gente trabalha, a gente não quer que ninguém... É aquela coisa de... Pô, eu não gosto de trabalhar aqui. Para que eu vou trazer minha filha para trabalhar aqui? Não. É exatamente o oposto aqui. Sempre quando eu entrei olha, eu me identifiquei, eu amo, aí você pode colocar aí, eu amo a área, sempre amei a área de prevenção de perdas, eu gosto muito dessa área, porque eu me identifico bastante, né? Então, assim, para mim, claro, hoje eu não me vejo em outra área, mas é claro que eu estou aberta. Mas, assim, eu me formei, me tornei um ser humano, assim, dentro dessa área também, né, como prevenção. 13 anos? Então, é uma assim, vida. a minha irmã também já acabou trabalhando, tive 2 irmãs que trabalhou no Irota, né, que também Quando o lugar é bom, a gente... quer que as pessoas que a gente ama também passem por isso. Sim, é verdade. E elas trabalharam e desenvolveram, né? Não chegaram a ficar tanto tempo como eu, né? Porque também, assim, eu acho que as pessoas, elas vão procurando, a gente não consegue suprir as expectativas de ninguém, né? O Irota, ele fornece toda essa grade, né? De oportunidade e tudo. Mas, às vezes, nem sempre é sobre o que a gente está oferecendo, às vezes é sobre a pessoa em específico, né? Às vezes, você pode dar ali o ser humano a melhor oferta, o melhor carro, né? Sempre vai ter, não vai estar satisfeito. É melhor, não vai, porque, tipo assim, quando o ser humano ele não se encontra dentro da própria pele, ele vai sempre estar procurando questões externas, né? Que tentem preencher aquele vazio. Isso, para explicar também as suas frustrações. Então, eu falo assim, sobre oportunidade, voltando. Eu tive bastantes oportunidades no Irota, mas eu não estava preparada para assumir aquelas responsabilidades. Aí eu não falo. Então, hoje em dia, não me vejo fora da área da prevenção de perdas, né, dentro do Irota, mas é claro que surge outra oportunidade, estou me qualificando para... Mas, assim, a gente não atende às expectativas, a gente não está aqui para... Mas se a gente puder ser colaborativo, a gente vai ser colaborativo. Mas isso não quer dizer, não vai nos assegurar que as pessoas vão se abrir totalmente para essas oportunidades. Às vezes, eu posso não enxergar como oportunidade e posso ficar ali reclamando, né? E nada sendo feito.
Então, qual que é mais fácil? Reclamar ou fazer alguma coisa? Normalmente é mais fácil. É mais mas é o fácil, caminho mais né? difícil. Isso. Agora, mudar, aí, nossa, aí é muito complicado, né? Mudar é difícil, então é mais fácil a gente ficar aqui no nosso conforto. Falar, meu Deus, mas eu mereci um salário melhor. Meu Deus, mas eu mereci... Eu não fiz nada disso. Isso. Eu mereci uma oportunidade melhor, você entende isso? Então, assim, hoje eu tenho muita clareza sobre isso. Você entende? Então, assim, não é isso. Se eu quero alguma coisa, eu preciso me movimentar sobre. E se a porta não se abrir aqui, a gente tem que procurar. Você entende isso? Então, assim, é muito mais sobre poder de transformação. Então, também, vamos colocar ali, se a gente não gosta de onde a gente está, a gente tem que se mover. Eu falo isso, que tem um jeito muito fácil de resolver isso. Com as pernas. É isso mesmo. Porque se não se encaixa... E assim, o Irota é uma empresa muito diferente. Essa história de compartilhar valores e princípios. E tem pessoas que não vão se encaixar. Não. E quando não se encaixa, não adianta... Meu pai dizia uma coisa que assim... Meu pai tinha muitos ditados, né? Mas um deles era isso. Ele falou assim, algumas pessoas conseguem enganar muitas por algum tempo. Mas nunca todas o tempo todo. E é bem assim, quando a gente, se você cria alguém para viver dentro, vira um personagem para viver dentro do Irota, você não consegue sustentar isso, porque não é você. E como aqui é uma empresa diferente, se a pessoa não compartilhar dos mesmos princípios e valores, não consegue levar. Porque a gente respira isso, a gente vive princípios e valores, e o nosso eixo cultural, e o nosso propósito, todo dia, o dia todo. Quem não compartilhar desses mesmos princípios não vai conseguir ficar. Porque por mais que a pessoa tente enganar os outros e se enganar, uma hora não dá, porque não é dela. E aí, assim, e tudo bem também, você não encaixou aqui, mas em algum lugar vai encaixar, mas... O se movimentar, o querer transformar, o querer fazer diferente é um negócio que eu acho que aqui a gente tem naturalmente. Quem compartilha dos mesmos valores, isso se desenvolve naturalmente. É verdade. E o T&D, o T&D a gente tem um programa de treinamento e desenvolvimento, que é o T&D. E tem um grupo, alguns grupos, na verdade, né, que são selecionados ano a ano e são preparados, dura mais de um ano, na verdade, o programa. Todo ano tem um grupo que é preparado, e aí é capacitado, recebe cursos, aulas, tanto para evolução profissional, porque tem como pessoal. E chegar no T&D para as pessoas que têm essa força de vontade da Tarciana, que quer crescer, que quer conhecer, que quer aprender, que quer se desenvolver, quer se capacitar para as oportunidades. Ela mesma disse que ela recebeu algumas oportunidades que ela não estava preparada para assumir. Mas ela tem esse discernimento. Você teve o discernimento de saber que eu não estou preparada para isso. Quantas pessoas têm isso? As pessoas, naturalmente, a gente acha que sabe tudo. Eu não preciso aprender mais nada. Eu estou preparada para tudo. Às vezes, eu falo que um bom supervisor na loja não necessariamente vai ser um bom gerente. Ele pode... Aí a empresa perde um bom supervisor e perde um possível gerente. Porque ele deixou de fazer bem o que ele fazia, colocaram a pessoa numa função, ele aceitou uma oportunidade, uma função que não estava preparado para isso, e aí não fica nem com o supervisor nem com o gerente. Perde os dois. Então, mas esse discernimento é de cada um, de saber que está preparado ou não. Ou de tentar receber a oportunidade. Não estou preparada, mas eu consigo. E aí se preparar para. Mesmo durante o processo. Mas, de novo, é o discernimento. Se não tiver se conhecer e saber que está na minha hora ou não está na minha hora, não vai saber nem se aceita ou se não aceita. É verdade. Ou se aceita achando que já sei tudo e não se prepara, também em algum momento
vai se romper, não tem muito futuro uma relação dessa. Esse discernimento, essa autocrítica, essa é a palavra, a gente tem aqui e desenvolve naturalmente quem compartilha dos mesmos valores, porque a gente acredita que a vontade não é nossa, a vontade está acima de nós. Se Deus colocou isso no caminho, é porque eu estou preparada para assumir. Mas se não foi colocado no meu caminho ainda, é porque eu não estou preparada para isso. Mas a grande maioria das pessoas do mundo não tem esse discernimento de entender o para que está... Todo mundo quer ganhar um salário melhor. E pronto, daí que eu não estou nem aí, se eu não estou preparada, eu vou ganhar um salário melhor e pronto, é isso que eu quero. Meu objetivo é esse. Poucas pessoas querem se preparar para uma nova oportunidade. Todas querem uma oportunidade, mas poucas querem se preparar para essa. É verdade. E isso faz a Tarciana diferente. E isso faz o Irota uma empresa diferente, porque ele nos ajuda a ter esse discernimento e a nos preparar para novas oportunidades. Eu acho que o ponto é esse. O Irota é uma empresa... Essa história de desenvolver virtudes para gerar talentos, definitivamente não é só uma placa na parede. Não. Que a gente trabalha nisso. Eu sou prova de desenvolver virtude para gerar talentos, né? Eu venho sendo lapidada. Você falou assim, mas você está 13 anos na prevenção. 13 anos na prevenção. Mas não na mesma função. Não, mas assim, eu não tenho. Eu gosto. Elia, tem gente que, para aquilo... Não que eu quero ficar sempre na prevenção, mas quando você trabalha naquilo que você gosta, é bom. Você trabalha na área de marketing há 32 anos. É bom, porque... 34. Entendeu? Porque tem gente, aí eu falo muito sobre aquilo. Tem gente que só quer, é só uma figura de linguagem, que só quer uma cadeirinha na praia e o chinelo e a bermuda. E você ficar ali só, então, para aquela pessoa aquilo já é uma realização, você entende? E para outros não, para outros é poder de conquista, quero isso, quero aquilo, quero... E tá tudo certo, e a gente respeita. É isso. E a gente respeitar, porque nem todo mundo vai pensar igual a todo mundo. O que é vencer na vida? O que é sucesso? Né? É muito subjetivo. Entende? Porque é muito relativo. Então, assim, vencer na vida, tudo bem que você conquiste aqui todos os seus planos e todas as suas metas de realização. Mas e aí, o que você também transmitiu de valor, de princípio? A sua vida fez diferença na vida de quem? A sua existência neste mundo impactou quem? De que forma? Você entende isso? Ou você correu e trabalhou e fez tudo o que você tinha para fazer, conquistou tudo, mas e aí? O que você conseguiu? Do que você abriu mão para fazer isso tudo? Entende? É isso, gente. Se eu ficar falando, é que eu falo demais. E aí, se a gente ficar conversando aqui, a gente fica até o resto do dia. Mas, Tarciana, parabéns pela sua trajetória, 13 anos. Parabéns pela desconstrução e pela reconstrução da Tarciana que você contou aqui pra gente. Parabéns pela história que você está construindo. Você falou que veio de uma família desestruturada, mas não é isso que você está construindo. Você está construindo uma família estruturada. E não é porque que com ferro fere, ferido. Não o ditado não é uma máxima, não precisa acontecer dessa forma. Parabéns pela filha, parabéns pela família que está construindo, parabéns pela promoção, parabéns pelo novo cargo. Desejo muita sorte, muito sucesso, que Deus te abençoe, te dê muitas conquistas e que você consiga ser gente que faz muito mais diferença do que já fez. Obrigada, Deus te abençoe. Posso também? Pode, claro. Eu quero agradecer aqui, aí eu posso olhar para lá? Pode. Eu quero agradecer aqui os meus gestores, né? O Arcanjo, que também me ajudou bastante na trajetória dentro do Irota, na caminhada. Quero agradecer o Aérico, também que foi meu supervisor em piso de loja também, né? Tenho que agradecer bastante a eles por essa construção, né, dentro da rede também. E agradecer ao supermercado Irota, né, por me permitir essa história, tá construindo essa história aqui até o dia de hoje. Gente, obrigada. Fiquem com a gente que logo mais tem episódio novo. Fica aí.